Bom dia, gente. Eu sou a Brenda e essa é a Nayara. Somos alunos do segundo ano B e estamos realizando um trabalho com o professor Trajano. Nesse trabalho, a gente está fazendo uma entrevista com a Guarda Civil Municipal de Toritama. Nayara vai falar agora o que realmente a gente vai fazer. Nessa entrevista, iremos questionar algumas perguntas para os guardas e, assim, diante da entrevista, iremos adquirir conhecimentos sobre a segurança, sobre o que acontece na cidade de Toritama em relação a tudo que eles fazem. E eu espero que vocês peguem algumas informações e levem para a vida de vocês. É isso. Bom, pessoal, estamos aqui para fazer uma entrevista com os guardas municipais. Estamos aqui com o guarda municipal Maradona, Gustavo e Barbosa. E eles irão responder algumas perguntas. A primeira pergunta é: quais são as funções da sua profissão? Bom dia, Isabela. A nossa principal função da nossa profissão é cuidar bem do cidadão. Normalmente, se existe uma cultura a nível estadual e a nível nacional, eu diria, que a polícia, a guarda municipal, que é a polícia municipal, ela está na rua, o agente de segurança pública está na rua por motivos do meliante, do bandido, mas não. A polícia, a guarda municipal, a polícia municipal, o agente de segurança pública, ele está na rua para o bem-estar do cidadão. A gente está aqui por causa do cidadão. E aí, se por uma eventualidade vier acontecer do cidadão de bem for subtraído o seu direito de bem-estar, o seu direito de ir e vir, a sua tranquilidade, aí que o agente de segurança pública, aí que a segurança pública vai entrar em ação. Então, se nós estamos na rua, a principal missão da gente, a principal função da gente é servir a população de uma forma, da melhor forma possível, de uma forma boa, de uma forma que o cidadão tenha a sua tranquilidade e que jamais o seu direito seja subtraído ou talvez até intervido por qualquer uma outra situação, qualquer outra pessoa. Então, a nossa maior, principal função para o cidadão, para o município, para o nível estadual, é o bem-estar do cidadão. E agora eu vou fazer a próxima pergunta, que é: qual a maior dificuldade da sua profissão? A maior dificuldade da nossa profissão culturalmente falando, o conhecimento, a falta de conhecimento por parte de alguns cidadãos. Tem alguns cidadãos que, culturalmente falando, eles acham ou eles deduzem que a gente não pode atuar em determinado tipo de situação, mas a Guarda Municipal ela é um agente de segurança pública de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, então a gente está totalmente legalizado, totalmente dentro da legalidade para poder atuar mediante a população. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a atuar ou não atuar, que é a própria falta de conhecimento, a própria carência por parte da população de conhecimento mesmo específico, que a população ainda deduz algo ultrapassado, mas uma das maiores dificuldades que a gente tem é a falta de conhecimento da população. A gente tem uma certa dificuldade a nível estadual e a nível regional, aqui no eixo Nordeste, e aqui, principalmente no estado de Pernambuco, que é em termos de reconhecimento da categoria. Para você ter ideia, a Guarda Municipal, a única capital do Nordeste, da região Nordeste, que a Guarda Municipal não é armada de arma de fogo, é a capital de Pernambuco, é Recife. Todas as demais capitais do Nordeste, de todos os estados que constituem a região Nordeste, as guardas municipais são armadas de arma de fogo pela instituição. No eixo Sul e Sudeste, a Guarda Municipal já opera até com fuzil, que é uma arma de alto calibre, 762. Então, assim, a gente tem uma dificuldade cultural estadual, que é a falta de conhecimento por parte dos gestores, dos políticos, da própria população com a categoria. Tendo em vista que o pessoal ainda insiste em pensar que segurança pública faz parte diretamente para a polícia. Tendo em vista que a Guarda Municipal é algo que está bem atuante, é algo que está em ascensão. Então a gente tem essa dificuldade porque a carência mesmo de conhecimento, de se aprofundar nos conhecimentos da população e por parte da política também. Porque os gestores eles ainda deixam muito a desejar em termos de reconhecimento com a categoria. Se você for se aprofundar no assunto, você vai ver que em outras regiões, em outros estados, a categoria tem um outro reconhecimento, tem uma outra estrutura. No aspecto financeiro, o pessoal está bem à frente da gente aqui no estado de Pernambuco e todos os municípios. Então, assim, a gente tem essa dificuldade porque falta ainda por parte de algumas pessoas se aprofundar nessa matéria, se aprofundar na área de segurança pública para saber que a Guarda Municipal é um órgão de segurança pública que está constituído no artigo 44, que tem todos os deveres e direitos de polícia
polícia, entendeu? Então, tipo assim, falta a maior dificuldade que a gente tem é a falta de conhecimento por parte de alguns. Bom, a próxima pergunta agora é: como é manter a segurança da nossa cidade? Mas, Isabel, olha só, quando nós fizemos a prova para o concurso da Guarda Municipal de Toritama, quando estávamos no curso de formação, nós fizemos e elaboramos um plano de ação. Nós começamos a estudar o histórico de violência na cidade de Toritama, o histórico de agir dos cidadãos, o histórico de alfabetização do cidadão toritamense. E aí tudo isso, porque tudo isso é segurança pública. A segurança pública ela começa a agir quando o adulto, lá quando criança, ele não foi lapidado. Quando criança ele não estudou, ele não frequentou uma escola, ele não teve uma boa educação, porque os pais também não tiveram, porque ele pulou a fase de estudar e já foi trabalhar. Então, tipo assim, tudo isso é segurança pública. A iluminação é segurança pública, a falta de iluminação é segurança pública, a falta de educação vai chegar na segurança pública. Então, assim, tudo isso é segurança pública. Então, quando a gente passou no concurso, a gente fez esse mapeamento, a gente estudou, a gente viu que aqui na cidade de Toritama tem um histórico muito grande de o pessoal não se alfabetizar, tem um histórico muito grande de violência contra a mulher, então, tipo assim, tem um histórico muito grande de acidentes de trânsito, que aí é o pessoal do trânsito que tomou conhecimento, mas a gente sabia que o pessoal, culturalmente, não era o pessoal que estudava o trânsito, que obedecia a regra de trânsito, que a gente sabe que trânsito salva vidas. E aí, tipo, a maior dificuldade que a gente tem é a falta de esclarecimento, é a falta de... a ausência de segurança, a ausência do Estado tá no dia a dia do cidadão toritamense. Então a gente sabe que o pessoal do Toritama é um pessoal que infelizmente tem uma cultura de estudar pouco e trabalhar muito. É um pessoal muito trabalhador, um pessoal com uma cidade extremamente rica, diria até que é uma cidade milionária, mas que o pessoal deixa de estudar. Então, tipo assim, a falta de conhecimento por parte de alguns cidadãos faz com que eles propaguem a ignorância, faz com que eles errem, peguem algum tipo de situação. Então, acho que a maior dificuldade que nós temos é a falta de conhecimento por parte da população. Tendo em vista que a cidade de Toritama é uma cidade extremamente pacífica, uma cidade que, historicamente falando, a gente sabe que o crime aqui é muito restrito, é muito escasso. Agora, só que em nenhum município você vai conseguir zerar o tipo de violência, você vai conseguir zerar o índice de consumo de drogas, o índice de homicídio, a gente vai conseguir zerar totalmente. Mas Toritama é uma cidade extremamente controlada em termos de violência. Então, assim, a gente sabe que o que faz com que a gente tenha uma certa dificuldade é a falta de conhecimento por parte de alguns cidadãos dos seus direitos e deveres. Isso. A próxima pergunta é: você sempre pensou em exercer a sua atual profissão ou você tem outra em mente assim? Eu acho que eu sempre pensei em ser servidor público e atuar na segurança pública. Não necessariamente na Guarda Municipal, mas aí a Guarda Municipal foi muito bom. Então, assim, para mim, eu estou satisfeito com a minha profissão. Acho que essa boa pergunta por isso também. Respondam a pergunta: vocês sempre pensaram em exercer a sua atual profissão ou tinham outra em mente? Ou como ele sempre pensou em exercer nessa área? Como ele falou, né? Assim, a minha vontade era ser realmente conquistar servidor público. Né? Até então, antes de eu ser servidor público, eu fui militar do Exército, então assim, eu já venho em um caminho, entendeu? Então, para mim foi uma realização entrar aqui na Guarda Municipal de Toritama e realmente fazer o que eu gosto. É isso mesmo. Bom dia, meu nome é Rosa. Eu também sempre trabalhei nessa área de segurança. Antes eu era fiscal de loja, depois fui vigilante e depois eu passei nesse concurso da Guarda Municipal. Então sempre eu gostei dessa área de segurança pública. A próxima pergunta é: qual a diferença de um guarda civil municipal e um policial civil? A única diferença que existe do policial civil para o guarda civil é que o policial civil é um servidor público do Estado. O guarda civil municipal é um servidor público do município. Então a gente só pode atuar, teoricamente, na cidade de Toritama. Já o policial civil pode atuar em todos os estados, em todas as cidades do estado. Pernambuco. Não Pernambuco, digamos, existe policial civil do estado da Paraíba, do estado de São Paulo. Então ele pode atuar em todo o perímetro do estado de São Paulo. E aqui ele pode atuar em todo o estado de Pernambuco. Porém, a polícia civil é uma polícia diferente da polícia militar e da Guarda Municipal, que é uma polícia investigativa. A polícia civil, o papel da polícia civil é, digamos, quando determinado crime foi realizado no bairro do Antão. E aí a polícia militar, a Guarda Municipal chega lá, isola o local do crime, aciona os órgãos competentes, que é o Instituto de Criminalística do ABC, o IML, ele vem, o perito vem, faz toda a perícia lá, recolhe lá e leva para determinado lugar. Digamos, quando tem
crime de tráfico de drogas, quando tem um crime, enfim, qualquer tipo de um assalto, então, assim, a Polícia Militar e a Guarda Municipal, eles atuam lá. Mas a Polícia Civil é uma polícia investigativa, ela vai traçar as linhas do crime, quem foi que praticou o crime, qual veio, qual era a ligação que a vítima, a suposta vítima, tinha com o seu algoz. Então, assim, a Polícia Civil ela tem essa função que é a polícia investigativa. Já a Guarda Municipal, a Polícia Militar, é a polícia repreensiva, a polícia que repreende o crime, que é preventiva, que ela evita que o crime venha acontecer, fazendo o quê? Rondas, palestras, conscientização da população. Então a gente previne, repreende, mas quem investiga é a Polícia Civil. Bom, a próxima pergunta é: o que é permitido, o que não é permitido ser feito na legislação? Permitido na legislação é tudo que está dentro da legalidade. Tudo que for legal de você fazer, porque o cidadão tem direitos e deveres. Todos nós temos direitos e deveres. Então, e a gente sabe que tem um problema natural do ser humano, que é eles ter, o ser humano ele tem muito conhecimento dos seus direitos, mas às vezes ele esquece, ou às vezes ele até menospreza os seus deveres. Então, tudo o que é dentro da legalidade é permitido pelo cidadão. Agora, o que está fora da legalidade, aí é proibido, a gente tem que coibir. O que está fora da legalidade é a pessoa cometer algum tipo de crime, burlar algum tipo de coisa. Então, assim, o que é permitido é você agir dentro da legalidade. Tudo que você agir dentro da legalidade, nada vai ser tirado do seu direito. Porque o cidadão tem direito de ir e vir, sem ninguém poder intervir, exceto em termos de calamidade pública, que foi a questão recentemente da Covid-19, que foi um vírus mais letal da história da humanidade. E aí, acho que vocês tomaram conhecimento que a gente ficava na rua, a gente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, fazendo que a população não circulasse na cidade, não viesse para a escola, que é um direito do cidadão, um direito do civil, frequentar a escola. Então, assim, a gente tem o direito de coibir, porque sai da esfera da Constituição quando existe um estado de calamidade pública, que foi uma situação bem atípica, que foi o caso da Covid-19. Mas sem ser isso daí, o cidadão, se ele agir dentro da legalidade, os seus direitos jamais serão oprimidos. Isso. A próxima pergunta: quais os métodos utilizados para manter a segurança de Toritama? Os métodos utilizados para manter a segurança de Toritama, como eu te falei na pergunta anterior, nós fizemos um mapeamento da cidade. Nós temos esse mapeamento, nós temos o índice de violência contra a mulher, o índice de alfabetização, o índice de acidente de trânsito. A gente tem uma certa conhecimento de nós, porque isso aí é o pessoal do trânsito, é o pessoal do CTU. É um outro concurso que foi feito com os agentes de trânsito, que aí são os agentes de trânsito, nós somos a Guarda Municipal. Então, eles têm conhecimento mais específico em relação a isso daí. Mas a gente, antes de a gente poder agir, a gente estuda toda a situação, a gente faz um mapeamento, a gente tem números. Para você ter ideia, Toritama tem um histórico muito grande de violência contra a mulher. Porque, culturalmente falando, a gente sabe que o homem de Toritama, isso há anos atrás, né? O homem de Toritama, ele trabalha, ingere bebida alcoólica e chega em casa de noite. Aí normalmente existia, mas a gente vem proibindo essa ação por parte dos homens de Toritama, porque a gente tem a Guarda Municipal, ela tem a Patrulha Maria da Penha, onde são constituídos por FENs. FENs são guardas municipais de sexo feminino, que elas buscam conhecimento em outros municípios, no Recife, na região metropolitana, por meio de cursos online. Aí tem a Patrulha Maria da Penha, as FENs, as guardas municipais são um efetivo que é bastante provido de muito conhecimento, para poder estar atuando nessa área, para poder coibir, para poder fazer com que o direito da cidadã toritamense não seja jamais tirado por ninguém. Então, assim, o que a gente faz para poder coibir tudo é estudar antes e aí ter números para nós sermos conhecidos. Para você ter ideia, a Guarda Municipal de Toritama hoje é constituída por 43 agentes de segurança pública, 43 pessoas. E aí, nenhuma dessas pessoas são toritamenses. Todos os agentes de segurança pública da Guarda Municipal de Toritama, todos são oriundos de outras cidades. Eles não são de Toritama. Por quê? Porque a gente sabe, a gente conhece que antigamente, 1, 2, 3 décadas atrás, o pessoal de Toritama eles jamais queriam algo para a escola. A gente sabe que tem números aí que são mais de 30 anos sem construir uma escola em Toritama, a nível municipal. Então, assim, a gente sabe que a segurança, a educação em Toritama era algo que era esquecido por parte do cidadão. Então, tudo isso a gente que não foi plantado lá atrás, a gente colhe hoje. Porque se tivéssemos
teoricamente, aprovados em concurso seria bem mais fácil, seria mais satisfatório para a cidade, porque a gente sabe que tem uma certa resistência, porque o pessoal não tem conhecimento, não busca melhorias, não busca passar no concurso público, tipo assim, a gente sabe que tudo isso aí é falta de conhecimento. Então, uma das coisas que faz com que a gente se sobressaia, tenha bastante êxito em todo tipo de ocorrência, é mapear, é estudar toda a área que a gente vai poder estar trabalhando e atuando. Sim, a próxima pergunta e última é: quais são as maiores ocorrências aqui em Toritama? Em Toritama, a gente tem uma demanda muito grande de vários crimes. Por quê? Porque a gente com o passar do tempo, com estudar e se aprofundar cada vez mais no histórico de Toritama, foi constatado que em Toritama tem muitas pessoas que são oriundos de outras cidades. São pessoas que migram muito para a cidade de Toritama, digamos, são pessoas da região metropolitana, são pessoas do sertão, da área do Agreste, pessoas até de outro estado mesmo, do eixo sul, sudeste, enfim, do norte. A gente sabe que tem muitas pessoas que vêm de fora migrar para cá, às vezes para poder estar longe, ter cometido algum tipo de delito na sua cidade e tal, e vir para cá. E aqui começam essas práticas de crime, tenta iniciar essas práticas de crime. Então assim, a gente sabe que aqui em Toritama a gente tem muita dificuldade com furtos de veículos, de motocicletas, de carros. A gente sabe que tem um número, né? E hoje ainda insiste, mas a gente tem mais atuante, a gente diminui bastante, que era a violência contra a mulher. A gente sabe que tem um histórico imenso, culturalmente falando, de agressão contra a mulher toritamense. A gente sabe que hoje está cada vez mais escasso a negociação, a comercialização e o uso de drogas em Toritama, porque a gente sabe que a gente foi muito atuante nessa área. Para você ter ideia, a gente tem números e confirmações de que a droga em Toritama tem um preço e em Santa Cruz do Cabari tem outro. Ou seja, aqui é mais caro do que lá, porque cada vez mais está escasso aqui. Então, quando tem muita demanda e não tem muita oferta, o preço da oferta aumenta. Então, assim, a gente já atuou muito nessa área daí, mas a gente sabe que, infelizmente, assim que a gente chegou, Toritama tinha uma gama de crimes que era bem alta. Então, assim, a gente fez com que tudo isso diminuísse e hoje está cada vez mais melhor. Mas temos conhecimento de que algo que é muito ainda pertinente, que se prevalece na cidade, é a violência contra a mulher. Foi isso. Muito obrigada, Maradona, Barbosa e Gustavo, pela compreensão e o tempo de vocês. Foi isso, pessoal. Então, pessoal, essa foi nossa entrevista com os guardas civis municipais de Toritama. Espero que vocês tenham levado essas informações para o coração. Beijos de luz e estejam felizes!